E aí, beleza pura sem mistura? Dandan aqui na área, rapidão para tratar com vocês na sequência dessa jornada da prosperidade de mais um assunto de muita importância, muita relevância dentro dessa nossa dinâmica e estrutura de avanço, principalmente no que diz respeito à parte econômico-financeira. Bom, dentro das diversas possibilidades e perspectivas e conteúdos que nós já tratamos aí ao longo desses já 20 dias passados, né? O tempo voa e as coisas acontecem, por isso nós não podemos deixar para depois o que nós podemos ou temos de fazer agora. Presente é importante porque o nosso futuro depende das nossas ações aqui agora. O plantio ele é contínuo, a preparação da terra e o regar, né, o aguar a plantação é algo que se faz continuamente e a colheita é certa e ela virá, positivo ou negativamente, de acordo com as sementes que plantamos e de acordo com a forma com a qual tratamos a terra e cuidamos de toda a lavoura e, obviamente, da obtenção de seus frutos. Hoje eu vou falar sobre a questão da casa própria. É uma discussão muito peculiar e eu acho que vale a pena uma observação pontual sobre o contexto de prosperidade, porque quando se fala em dinheiro, hoje em dia, há quem repudie esse conceito de casa própria. Tem as suas razões, não vou entrar no mérito, mas eu vou colocar o meu posicionamento, o meu entendimento em relação a isso, que creio eu irá ajudá-los a ter uma clareza e se posicionar quanto à viabilidade ou não da aquisição da casa própria, né? do próprio imóvel. Isso é uma dicotomia, há quem o defenda, há quem o negue, né? o repudie. Mas, enfim, antes de continuar aqui, deixe seu like, faça o seu comentário. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Se esse tema for importante para alguém, compartilhe. Pode ajudar alguém. Seja você um canal de viabilidade de conteúdos positivos na vida das pessoas com as quais você se relaciona, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, seja quem for. Sejamos vetores do bem. Acho que quando a gente propaga o bem, quando a gente divulga conteúdos valorosos às pessoas com as quais nós nos relacionamos, conseguimos mostrar para as pessoas que temos algo bom a compartilhar. Um mundo carregado de coisas pesadas e negativas, enfim, acho que é sempre válido contribuir positivamente na vida das pessoas. Vamos lá, então, falando sobre a casa própria. Dentro dessa jornada da prosperidade, trabalhando, inclusive, a questão de diversos temas que viemos trabalhando, princípios do dinheiro, como sair de dívidas, dentre outros princípios para a gestão, né, de controle de gastos, da mensuração de ganhos, potencialização de rendimentos, administração do dinheiro, possibilidade de investimentos, de economia, entre outros tantos assuntos que já abordamos, hoje abordaremos principalmente no que diz respeito a equilíbrio financeiro, a educação financeira, a visão, uma noção talvez um pouco diferente de uma grande maioria, mas tenho certeza que muita gente pensa como eu vou colocar aqui agora para vocês, pensando na questão da aquisição da casa própria. Nós vivemos numa sociedade cujo valor à casa própria ele vem de longa data. As pessoas costumam valorizar, tanto é que há um dito popular que diz que quem casa quer casa, né? Na verdade, não deixa de ser uma verdade, e o que acontece é o seguinte, ter a casa própria é uma representação, uma mensuração de hombridade, de honra, de dignidade. E, por isso, a casa própria é tão valorizada
na nossa sociedade. Financiamentos, agentes financeiros, já atentos a essa realidade, viabilizam créditos e o governo fomenta esses créditos para viabilizar a aquisição da casa própria. Em termos práticos, na vida cotidiana, trabalhando a educação financeira individualmente dentro de uma sociedade cuja massa é desprovida de um recurso muito farto, normalmente os recursos e rendimentos são bem parcos, bem poucos, tendo em vista que o poder de compra do salário mínimo ele é pequeno e a média salarial da sociedade ela gira em algo muito pequeno além do salário mínimo, o que permite muitas vezes que as pessoas adquiram bens ou não e os adquirindo o faça de forma muito arrochada, bem apertados. As linhas de financiamento, como por exemplo Minha Casa Minha Vida, entre outros que já surgiram e que ainda surgem no mercado, porque fazem estudos sobre a viabilidade e a possibilidade de pagamento do contraente, né, do que chamaria-se de mutuário, alguns inclusive diria que é até mortuário, né, porque vai até a morte o pagamento de um imóvel, mas enfim, brincadeiras à parte, o que é verdade é que o mutuário de um financiamento, né, de um mútuo pelo sistema financeiro habitacional dentro da dinâmica e da legislação que o nosso país abarcou, ela permite sim que pessoas de baixa renda adquiram bens, porém essa baixa renda não é tão baixa quanto parece, por isso muita gente não consegue adquirir o bem, uma vez que apenas um percentual do imóvel é financiado, outra porcentagem ela tem de ser paga à vista e às vezes a pessoa não tem condições de juntar o dinheiro antes da aquisição do imóvel, tendo em vista as despesas correntes como alimentação, vestuário, aluguel, entre outros, e isso faz com que o sonho da casa própria esteja distante de muitos. Há outros que têm a possibilidade de adquirir, dada a sua renda familiar per capita, acabam entrando em linhas de financiamento cujos juros hoje não tão altos, né, bastante favoráveis até no momento, mas alguns entram num financiamento para pagar aí em 20, 30 anos, ou às vezes até um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso, dependendo do formato e das possibilidades econômico-financeiras de cada um. E nesse curso de pagamento de prestação, a pessoa, às vezes, não faz o cômputo dentro dos rendimentos da forma mais acertada para que o seu financiamento seja quitado de uma forma mais saudável, economicamente falando, para a vida estrutural da família ou pessoal, econômica, financeira, individual, né, de quem contrai esse financiamento. Em linhas gerais, é importante estar atento aos princípios que nós já trabalhamos aqui, mas vou fazer uma rápida passagem sobre estes princípios, né, que a questão do controle econômico-financeiro, distribuindo aí o percentual dos seus rendimentos entre a questão do pagar-se primeiro para que você tenha contato com o dinheiro, que você tenha afinidade, que se torne íntimo do seu dinheiro e via de consequência o dinheiro íntimo de você, e aí vocês dois vão criar aí uma relação de afinidade, de proximidade, e isso é muito interessante porque vira a chave mental saindo da escassez para a abundância, isso é muito importante. No segundo momento, dentro dessa distribuição, tem a questão da doação, pode ser entendido aí como a questão de um fortalecimento da crença de merecimento ou da crença de possibilidade de transbordo, de abundância, onde você tem
o suficiente para cobrir as suas necessidades, podendo inclusive doar, transbordar na vida do outro. E esse percentual vai depender da realidade de cada um, podendo ser de 5 a 10%, é a sugestão que eu faço. Lógico que na medida que você consegue um retorno um pouco maior, você tem possibilidade de, já treinado com a administração financeira pessoal, você consegue aí distribuir o percentual de uma forma mais adequada, tanto para o que vai ficar em suas mãos, quanto para o que vai doar, o que vai investir, o que vai cobrir as suas despesas. Num terceiro momento, vem as despesas correntes, que seriam despesas com moradia, com alimentação, com vestuário, com educação, com saúde, entre outras coisas que é de fato necessário para que a vida gire de forma sistêmica e de forma eficiente, fortalecendo a honra e a dignidade da família como um todo nesse contexto de renda familiar. No quarto momento, vem aí a questão da separação do dinheiro para o investimento. Porque você já se pagou, você já doou, você já cumpriu, honrou seus compromissos mensais, e aí você vai, obviamente, guardar um percentual ali para investimentos, para que você possa juntar dinheiro, acumular dinheiro, e aí nós já falamos sobre aqui alguns princípios desse juntar dinheiro, como você pode utilizar de recursos e mecanismos, né, com exercícios simples e controles bem práticos, dinâmicos, que permitem que você faça um controle para juntar dinheiro, fazer o seu dinheiro sobrar um pouquinho para você, e investindo de modo que você tenha juros compostos trabalhando a seu favor. Obviamente que determinados tipos de aplicação vão render mais ou menos juros, e é importante que tenhamos um pouco de conhecimento para utilizar das melhores oportunidades de investimento, e quando não há conhecimento, buscar aconselhamento com quem tenha condições de fazê-lo de forma imparcial, atendendo à sua realidade dentro do contexto que melhor lhe atenda, para que você não perca dinheiro. Falaremos disso no curso desse áudio de hoje, desse vídeo de hoje. E dentro dessa perspectiva, nessa distribuição percentual do dinheiro, pode ser que sobre um percentual para que você faça o que você bem entender desse dinheiro, ou aportando mais recursos dentro dos seus investimentos, ou fazendo algo que possa lhe recompensar dentro da sua dinâmica de mudança de hábitos ou de fortalecimento de hábitos e realização de um controle econômico-financeiro saudável, trazendo essa dignidade, essa crença de merecimento, de capacidade, de possibilidades e de viabilização de uma qualidade de vida melhor, para que você, sabendo o que lhe faz feliz, possa usar o seu dinheiro para lhe viabilizar, pavimentar as vias da felicidade na sua vida e na vida da sua família. Esse é o objetivo. E dentro dessa dinâmica, há quem tenha contas, há quem tenha dívidas, e aí é primeiro preciso saldar as dívidas para depois entrar numa outra linha de financiamento e tal, e aí é um outro momento, mas aqui propriamente estamos falando da casa própria. Pressupõe-se que você já pelo menos saldou as suas dívidas para que você possa honrar os compromissos do financiamento assumido para a aquisição do seu imóvel residencial. Bom, isso é bom ou ruim? Vai depender de cada um. Eu, particularmente, acho que é extremamente viável se você não tem condições de adquirir um imóvel à vista, se você não tem o dinheiro suficiente para pagar um imóvel no padrão que você deseja, ou da forma que você deseja, ou que encaixe dentro do seu orçamento para as possibilidades que você estabeleceu, é preciso que você planeje. Por quê?
Porque se eu tenho uma renda X, eu não posso querer um imóvel de padrão de renda M. Por quê? Porque a conta não vai fechar, seja por um motivo, seja por outro. Então eu preciso planejar qual o tipo de imóvel cabe no meu orçamento. E aí eu começo um planejamento, inclusive de juntando um percentual da minha remuneração, para que com esse percentual eu faça um montante suficiente para dar entrada no imóvel e financiar o restante através do sistema financeiro habitacional brasileiro. Nesse sentido, é importante conhecer um pouco das linhas de crédito e das possibilidades que irão encaixar melhor dentro do seu orçamento e que irão viabilizar a aquisição do imóvel que melhor atende às suas necessidades e às necessidades da sua família. Lógico, esse imóvel não necessariamente vai ser o imóvel da vida inteira, porque dentro da prosperidade natural do ser humano, é possível que você vá desenvolver hábitos saudáveis que lhe possibilitem juntar cada vez mais dinheiro, melhorar cada vez mais a sua renda, e essa reunião de fatores, aumento de renda e educação financeira, fazendo com que você consiga juntar dinheiro, investir e esse dinheiro trabalhar para você, é importante que nessa dinâmica você vá criando um aporte que lhe possibilite, num segundo momento, dispor do seu imóvel adquirido financiadamente e adquirir um outro. Natural isso, natural que aconteça isso. É a sequência lógica de uma vida próspera. Você estabeleceu um sonho, conquistou um sonho, daí um tempo projetou um outro sonho, trabalhou para a produção de resultados e os resultados vieram e, obviamente, a concretização e realização de outros sonhos vão se materializando novamente e aí você tem condições de adquirir novos bens. Então, nessa linha aí é importante ter a noção da viabilidade do financiamento dentro da sua renda, e a sua viabilidade econômico-financeira para saldar as dívidas decorrentes do seu financiamento, de modo que, inclusive, de médio a longo prazo, você possa antecipar parcelas para reduzir o tempo de financiamento, inclusive amortizando juros sobre o valor financiado, o que é altamente interessante, né? E o correspondente à sua prestação é algo muito próximo do que você pagaria de aluguel. Por isso eu digo que, ao contrário de muitos que afirmam que imóvel financiado não é algo interessante, eu penso sinceramente que se você não dispõe do recurso para aquisição à vista de um imóvel, é importante que você pondere sobre a viabilidade ou não da aquisição de um bem financiadamente. Por quê? Porque você estará pagando algo que vai lhe trazer um retorno e que vai ter uma moeda de troca para uma possível futura negociação e algum negócio de ocasião ou de oportunidade que possa surgir. Não sabemos o dia de amanhã e essas coisas acontecem ou pode acontecer e é importante que estejamos preparados e que nos preparemos para isso, mas sempre com os pés no chão, sempre fazendo um estudo de caso, uma análise pontual da sua realidade econômico-financeira e dos prós e contras. E aí você vai falar qual seria a vantagem, qual que seria a desvantagem disso. A vantagem, uma delas eu coloquei, que é a questão de, ao invés de pagar o aluguel, você vai pagar o financiamento de um bem que já é seu praticamente, é só honrar o compromisso aí, as parcelas fixadas e inclusive antecipar algumas. Mas no final das contas você vai pagar 2 ou 3 imóveis. Bom, você não tem condições de pagar um aluguel e pagar uma prestação, ou colocar como se fosse uma prestação e juntar o dinheiro. Então, se você não tem essa condição, opte por pagar uma prestação e ir, logicamente, na medida que você tem condições de pagar antecipadamente e amortizando para ir reduzindo os juros do seu financiamento e, obviamente, você pagar menos. É uma alternativa bastante plausível e bastante interessante e eu já me vali dessa alternativa e
fiquei muito feliz com ela. Então, acho que é uma alternativa bastante interessante, acho que é de se considerar e é uma realidade próxima da grande maioria da nossa sociedade. Então, dentro dessa perspectiva, eu creio que há mais vantagens que desvantagens. A desvantagem, obviamente, é um imprevisto que, penso eu, já precisa estar com uma folga aí já projetada para evitar dores de cabeça, mas imprevistos acontecem, seja um desemprego, seja uma recessão econômica, seja o que for, que gera um efeito cascata que pode repercutir aí na sua realidade de pagamento de financiamento e isso impedir, inclusive, hoje na alienação fiduciária imobiliária, há uma consolidação da propriedade para o agente fiduciante, que é o agente financeiro que empresta o recurso. Então, é importante ler os termos dos contratos assinados, saber exatamente qual a linha de crédito, qual o modelo do financiamento, para que não dê com os burros na água. Porque muitos imóveis são levados a leilão dentro das agências bancárias, um leilão extrajudicial, com valores abaixo do valor de mercado, por causa, em razão da impossibilidade de pagamento ou de honrar o compromisso pela pessoa que financiou aquele imóvel e tal. Então, existem outras possibilidades. É algo também que se considera para quem tem condições de juntar uma grana, comprar imóvel de leilão, seja ele judicial ou extrajudicial. Lembrando que o extrajudicial ele é menos problemático do que o judicial, por razões óbvias, até pela morosidade da justiça que nós temos hoje no Brasil, e uma aquisição de leilão judicial, talvez você possa adquirir um imóvel por um valor um pouquinho abaixo do extrajudicial, porém você vai correr um risco de ter que contratar um advogado, de ter custos acessórios para isso. Outra vantagem de adquirir um imóvel via leilão judicial é que é uma aquisição de natureza originária, ou seja, ações rei persecutórias que o antigo proprietário do imóvel tenha contra ele, o imóvel que esteja talvez em garantia, entre aspas, daquela dívida, o imóvel não vai ser afetado pela nova aquisição, uma vez que a aquisição originária rompe o vínculo anterior e todos os gravames que eventualmente recaia sobre o bem até aquela data. E aí você adquire um imóvel via leilão judicial, livre e desembaraçado. Essa é uma vantagem. O leilão feito pelo extrajudicial, ele não tem essa ruptura da natureza aquisitória do bem. Contudo, para que haja o financiamento, os agentes financeiros costumam exigir uma comprovação exaustiva de que o bem não irá sofrer nenhum tipo de constrição futura em razão de ações persecutórias anteriores ao financiamento pelo proprietário ou pelo vendedor, no caso. Então, a aquisição extrajudicial ela acaba sendo bastante segura nesse sentido, tendo o desconforto, às vezes, do cara ter que tirar o morador que ficou ali, né? E aí vai ter que precisar contratar um advogado, entrar com uma ação de emissão na posse, entre outras coisas. Mas são riscos. Todo bom negócio tem risco. E todos os negócios, mesmo os não bons, têm risco. Viver é um risco e é preciso mensurar os riscos de todo e qualquer negócio que se vai fazer. E aí, para que a gente possa fechar o raciocínio aqui, trazendo uma ideia quanto aos princípios para evitar as perdas financeiras, né? São princípios contra perdas, talvez seja esse o termo ou alguma coisa semelhante. Quais são os princípios elementares, as balizas que eu entendo que são bastante pertinentes e que acho que podem ser ou devem ser as mais observadas por toda e qualquer pessoa que esteja numa jornada de prosperidade, que queira adquirir bens e juntar dinheiro e não
pode dinheiro reunido, o dinheiro juntado, não pode perder o dinheiro que suou ao longo de anos para juntar e de repente vai colocá-lo no investimento ou numa coisa qualquer e acaba perdendo dinheiro. Então, nessa perspectiva, é importante estabelecer alguns princípios a serem observados. O primeiro deles, segurança. É preciso sempre aportar os seus recursos, seu dinheiro em investimentos seguros. Imóvel é um investimento seguro. Existem outros investimentos que são investimentos seguros, por exemplo, renda fixa, rende menos, mas é seguro. O imóvel é seguro até que ponto? Lógico, tanto os investimentos quanto investimentos mobiliários em ações, em fundos, em poupança, em CDI, em CDB e tudo mais, todos eles têm o seu grau de risco, tanto é que existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito para Investimentos, que esse fundo ele existe para garantir ao investidor um montante de, salvo engano, hoje está em R$250 mil por CPF por ente financeiro. Então, se você tem até 250 mil investido em qualquer tipo de fundo, lógico que tem alguns que não estão amparados pelo FGC, dado ao risco próprio do investimento, que oferece um retorno econômico um pouco melhor, um rendimento um pouco melhor. Alguns não têm essa segurança do FGC, mas uma grande parte tem, e o FGC vai garantir, no caso da quebra do banco, por exemplo, que o investidor obtenha, por esse fundo, até 250 mil do seu investimento por CPF. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas que têm maiores recursos optam por pulverizar os seus recursos, colocá-los em diferentes entidades financeiras para que elas possam resgatar o valor numa eventual quebra do banco ou do agente financeiro, resgatar até 250 mil reais do seu investimento ali para evitar a perda. Então, isso é uma trava, é uma segurança que deve ser observada em toda e qualquer questão. O imóvel é a mesma coisa, é preciso cercar de cuidados, tirando todas as certidões, sejam negativas judiciais, negativas de débito, de crédito, de tudo, para que você, fazendo a triagem do imóvel, ou do bem, ou do investimento a ser alocado, evitar riscos maiores de perda, sempre atento à trava de segurança. Lógico que não pode ter muito apego a determinadas coisas, porque senão o seu retorno vai ser pífio, igual a poupança, por exemplo, do risco muito próximo de zero e rendimento também muito próximo de zero. E aí é aquela questão, as perdas ao longo do período, elas são comidas pela inflação, o poder de compra do dinheiro acaba sendo perdido. Por isso é importante, não confiar nos seus próprios conhecimentos quando da alocação de recursos. E esse é um outro ponto que talvez seja um dos princípios, porque às vezes a arrogância, às vezes a forma de se posicionar, não aceitando a opinião dos outros ou não querendo expor aí os seus interesses, desejos e sonhos em relação à questão de investimento, de aplicação, ficar com vergonha achando que o que você tem é pouco, que vai render pouco e que acha que não tem nem direito de buscar conhecimento e de saber como é que funciona o mercado financeiro, ou seja pela vergonha, seja pela arrogância, ou seja por qualquer outra coisa. É importante ter a humildade de assumir que não conhece sobre investimento e buscar aconselhamento com quem conhece, ou buscar estudar sobre. Por quê? O estudo seria um segundo pilar, é um estudo cuidadoso, meticuloso, fazendo todas as análises, as viabilidades do negócio para que você possa alocar o seu recurso de forma segura, atendendo sempre ali o primeiro princípio, não confiando nos seus exclusivos conhecimentos, porque com certeza eles podem trair
seu resultado, né? Pode comprometer o seu resultado por limitação. Então, o estudo é importante e o aconselhamento. Mas eu vou aconselhar com quem? Aconselhar com quem tem experiência. As pessoas que normalmente têm bons resultados em investimentos, em negócios, elas têm o prazer de compartilhar conhecimentos e experiências com pessoas que queiram aprender. Por quê? Porque dentro dessa dinâmica de prosperidade, que é uma ordem natural da vida, ela traz consigo a questão da doação. E a doação não é só material, não é só econômica. É preciso, nesse servir ao próximo, partilhar conhecimentos. Por quê? Porque dinheiro, ninguém põe fogo no dinheiro, certo? O dinheiro muda de mão, de tempo em tempo. Por quê? Questão de conhecimento. Quantos e quantos casos vocês conhecem de pessoas que herdaram o patrimônio, não construíram o patrimônio e logo perderam, porque não souberam como construir, não souberam como manter. E assim, nesse movimento, nessa dinâmica, o que aconteceu? O dinheiro mudou de mão. Ninguém pôs fogo no dinheiro. E dinheiro não leva desaforo para casa. Se você não souber lidar com ele, lidar com carinho, com cuidado, ele vai te deixar. Ele vai te deixar. Ele não leva desaforo para casa. Você bobeou, perdeu. Então, se você que quer juntar uma grana, que você quer adquirir coisas, você quer prosperar financeiramente na vida e que você quer que essa prosperidade repercuta nos outros setores da sua vida, gerando prosperidade, seja em relacionamentos, seja emocionais, seja em termos de merecimento, seja em termos de servir o próximo, seja em termos intelectuais, seja em termos espirituais, seja em termos de saúde, seja em termos quaisquer que for, é preciso que você busque conhecimento, aconselhamento, seja humilde e aceite essas orientações e aplique essas orientações na sua vida. Aqui, por exemplo, nesse canal, através desses vídeos, desse compartilhamento, eu estou compartilhando com vocês um pouco do que eu levei seguramente mais de 30, 40 anos para poder aprender. Tá? Eu levei muito tempo, a ficha caiu muito tarde para mim, embora eu tenha buscado muito desde muito cedo, né? Mas eu consegui verdadeiramente aprender a lidar com o meu dinheiro um pouco tarde. Porém, nunca é tarde para começar. E a prosperidade vem, principalmente com a maturidade, quando a gente já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de maldade, já experimentou algumas coisas na vida, algumas decepções, aprendemos com os erros, e aí é importante sempre olharmos para trás para aprendermos com os erros, revermos os nossos acertos, potencializando os nossos resultados. E aprender com o erro do outro. Quando eu vejo o outro cometendo algum deslize, isso aí eu já fiz. Era muito ingênuo, mas eu só não sabia fazer diferente porque eu não conhecia. Então, se eu não tenho conhecimento sobre algo, como é que eu vou fazer alguma coisa? Lembra daquele conceito que eu trouxe aqui num dos vídeos anteriores, que era aquela incompetência inconsciente, depois a incompetência consciente. Então, quando eu nem sei do que é, eu sou incompetente inconsciente, eu estou no primeiro degrau, cá embaixo aqui. Quando eu percebo que eu não sei, e aí eu tenho a humildade de reconhecer, eu sou incompetente, eu não sei, mas agora eu estou consciente de que eu sou incompetente, eu subi um degrau. Aí o que eu vou fazer? Vou buscar me tornar competente. E aí eu vou estudar, vou buscar aconselhamento, vou buscar maturidade, subir um outro degrau. Aí eu me tornei competente consciente, porque eu estudei, eu dediquei, eu busquei aconselhamento, eu me preparei e continuo na jornada da prosperidade buscando sempre a evolução. E aí depois subo um degrau,
que é o competente inconsciente, porque já entrou no automático. Eu estudei tanto, busquei tanto conhecimento que aquilo incorporou no meu modo de viver. Por isso que algumas pessoas, quando sobem de nível econômico-financeiro, as pessoas melhoram de vida em termos gerais, quem não prosperou junto, quem está lá embaixo, que ainda é incompetente, inconsciente, que está lá no nível de baixo, ele olha para cima e fala, o fulano agora está metido, não está mais dando atenção para quem é pobre, não está dando mais atenção para ralé. Por quê? Porque mudou de nível, a mentalidade é outra, ele já está no automático, ali já começa a ter um círculo de amizade diferente, ter um comportamento diferente, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque a vida é isso, é uma mudança constante. Não é que você deixou de ser amigo dos outros, não é que você deixou de ser quem você é. Você não mudou a sua essência. A questão é que você mudou o meio, porque nós somos a média das pessoas com as quais mais convivemos. Se você ficar no meio de pessoas que são incompetentes e inconscientes, você vai se tornar incompetente e inconsciente, ou então você não vai sair desse nível. Então você tem que subir de degrau, e às vezes subir de degrau significa abrir mão de algumas coisas, inclusive de amizades, inclusive de convívio de pessoas que amamos, porque muitas vezes até as nossas próprias famílias impedem o nosso avanço, impedem o nosso crescimento, e nessa dinâmica da vida é importante a gente reconhecer, e aí quando a gente se torna um competente inconsciente, você está no automático, você já faz a coisa sem perceber. Por exemplo, a administração financeira. Dinheiro entrou, você já sabe que X%, 50%, 60% do valor já vai para pagar as suas despesas correntes do mês, e ali você já está com aquilo ali, com as contas todas programadinhas para pagar, você já sabe o que vai sobrar, então você já recebeu, já vai lá, põe o dinheiro no bolso, já faz as suas respectivas direcionamentos de doação, já faz o pagamento das suas contas correntes, e ali o que sobrou, você já tem mais ou menos uma ideia do que sobrou, você já faz a alocação deles dentro dos investimentos que você buscou aconselhamento, ou que você pagou um consultor para fazer, ou que você estudou para fazer, e já vai alocando os seus recursos para que eles possam ser investidos e aplicados trabalhando para você, seja para projetar o sonho, e aí dentro dos seus investimentos você pode fazer a divisão, há quem faça, há quem não, né? Então é importante ter esse tipo de distribuição, e se sobra, você pode fazer o que você quiser. Eu, por exemplo, quando eventualmente sobra alguma coisa, eu aloco no investimento para melhorar a minha quantidade de reservas. Por quê? Porque eu tenho sonhos, eu quero realizá-los o quanto antes. Então, assim como no financiamento da casa própria, que é o tema nosso aqui hoje, quando você consegue fazer esse tipo de distribuição de recursos, sobrando algo, você pode antecipar a quitação de uma parcela que está lá na frente para amortizar os juros e a dívida. Você pode perfeitamente, nesse controle, alocar para investimento. Então, não, eu vou juntar uma grana aqui, porque aí eu chego com um valor maior e lá eu faço uma proposta para amortização e quem sabe até a quitação integral do imóvel. Pronto, simples assim. É possível isso? É. Fácil? Não, exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, exige decisão. E só você pode fazer isso por você, mais ninguém. Mais ninguém. Ninguém muda se não quiser. Eu estou aqui para ajudá-los a ter uma visão um pouco diferente sobre diferentes realidades da vida, inclusive no aspecto econômico-financeiro, pois como educador financeiro, como experimentado nesse mundo de educação financeira e já obtendo bons resultados, eu entendo que é o meu dever compartilhar com vocês esse tipo de conhecimento, favorecendo com que você possa também experimentar a mágica da disciplina, da organização, do equilíbrio financeiro, da educação financeira na sua vida e o quanto isso repercute. Por fim, só para a gente finalizar, quem gostou deixa aí o seu like, faça o seu comentário e compartilhe ou inscreva-se no canal. E lembrando, na minha concepção, casa própria em alguns aspectos, em todos, até na honra e na dignidade, vale a pena. Financiamento da casa própria, se você não tem condições de pagar à vista, vale a pena.
É importante que você estude os contratos, estude as possibilidades para que você não caia no conto do vigário e não faça maus negócios. Dê valor ao seu dinheiro. Se você não valorizar o seu dinheiro, ninguém fará por você. Fechou? Forte abraço aí, vou ficando por aqui. Até breve. Fui!